O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés e enxugava com os cabelos, cobrindo-os de beijos, e ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo essa mulher? Quando entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Tu não me oferecestes um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com eles, também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um breve momento. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir afirma que Jesus andava pelas cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. A pergunta mais óbvia para nós é: que boa nova é essa que Jesus pregava? Qual era o conteúdo desta boa notícia? Que nele Deus se revela como Pai de amor e de misericórdia, que se volta para os homens inclinando-se em direção de cada um para nos acolher, nos perdoar, nos convidar a caminhar com Ele. Esse anúncio requer uma decisão nossa, a conversão e um coração aberto à boa notícia de Jesus. Um coração capaz de acolher a presença salvífica de Deus, cheio de amor do Senhor,
abrir-se também para os outros, sobretudo para os mais pobres. Sabe, meus irmãos, que tão diferente é a atitude de Jesus da atitude do fariseu. Do fariseu que julga, que condena, que discrimina, a atitude de Jesus que acolhe, que perdoa, que salva. Fariseu, meus irmãos, hoje é uma palavra cheia de um significado ruim para nós. Só que se a gente for ver o que significava um fariseu naquela época, era com certeza uma das melhores pessoas da sociedade. Era uma pessoa que procurava conhecer a palavra de Deus, procurava em tudo praticar os ensinamentos, procurava praticar a caridade, frequentava o templo e fazia o bem. Uma pessoa que tinha, acima de tudo, uma conduta irrepreensível. Era um grande elogio chamar alguém de fariseu. Não era uma calúnia, uma ofensa. Hoje em dia, quando a gente chama alguém de fariseu, nós queremos chamar a pessoa de hipócrita, né? Mas não é. Na época era um grande elogio chamar alguém de fariseu. Era como chamar hoje de ministro da Eucaristia, de catequista, de missionário, de pregador, de ungido. Era um elogio o fariseu. O problema é que os fariseus, eles acreditavam, alguns, né, nem todos, no caso aqui o Simão, né, que pelas suas boas obras poderiam conquistar o céu. Ainda hoje temos muitas pessoas que pensam assim, que procuram evitar o mal por medo do inferno, ou procuram praticar o bem para ganhar o céu. Essas duas atitudes não é a atitude de quem ama. Como é interessante isso, né? Como o Senhor Jesus denuncia isso. Se você evita o mal por medo da condenação, se você pratica o bem para ganhar o céu em troca, não é por amor. Porque quem ama, ama gratuitamente. Não é assim? Quem ama não espera nada em troca, ama porque ama. Imagina se uma mãe esperasse recompensa pelo amor que ela dá ao filho. Algum dia o filho ia conseguir recompensar o amor? Tudo que a mãe fez por ele, carregou no ventre, amamentou no seu seio, protegeu, cuidou, nunca. Então a mãe que espera ganhar recompensa, não seja mãe. Quem ama, ama de graça. Quem ama nunca pergunta pelo mínimo, pergunta sempre pelo máximo. E é essa a relação que o Senhor Jesus nos convida a ter com Deus. Uma relação de amor. Não amar, não servir a Deus por medo do inferno, nem com interesse no céu. Porque seria uma relação mesquinha. Uma relação esperando recompensa ou evitando o castigo. Assim que a gente trata as crianças, né? A criança a gente educa com prêmio e castigo. Se ela se comporta mal, fica sem televisão, sem sobremesa. Se ela se comporta bem, ganha direito a comer o sorvete. Prêmio e castigo. Mas o adulto não. O adulto ele precisa ter dentro dele os valores. Não porque ele vai ser castigado. Geralmente o pessoal diminui a velocidade quando vê um azulzinho, né, na beira da estrada. Ou quando tem um pardal que multa se tu passa numa velocidade muito elevada. E não por amor, porque quem ama não ultrapassa o limite de velocidade. Quem ama a vida, quem ama o irmão, quem deseja o bem, pratica o bem, mesmo quando ninguém vê, só porque o bem é bom e é correto e ajuda. O bem, o amor supera todas as leis. Então, meus irmãos, o fariseu aqui, ele se acha no direito de julgar. Julgar. Eu acho que aqui tem uma grande pista para nós também. Qual é a grande diferença entre uma pessoa santa e uma pessoa que está longe de Deus? Pessoa santa, ela é muito exigente e muito tolerante.
muito exigente consigo e muito tolerante com os outros. A pessoa que está longe de Deus é muito exigente e muito tolerante. Muito exigente com os outros e muito tolerante consigo. Percebe a diferença? Como eu estou longe de Deus, eu penso. Como eu ainda sou tolerante comigo e exigente com os outros. Como o pecado dos outros me incomoda. Como o erro dos outros tira a minha paz. Tinha que ser o contrário. Tinha que me incomodar o meu pecado, o meu erro, não o dos outros. Como aqui tem um caminho grande de conversão, de busca de santidade para mim, meus irmãos. Sabe que, no fim, muitas pessoas vão colocando a sua esperança, a sua certeza, nas suas boas obras, na caridade que faz, no bem que realiza, quando na verdade a nossa esperança tem que ser no amor misericordioso que Deus tem por nós, que se manifesta na misericórdia que nós manifestamos aos nossos irmãos, não nos sentindo melhores, capazes de julgar, de condenar. Sabe que isso aparece muito bem, por exemplo, na primeira leitura de hoje. Davi, rei poderoso de Israel, rei de exércitos, se coloca humildemente diante de Deus e pede perdão pelos seus erros. No que ele botou a sua segurança? Não foi nos seus exércitos, não foi no seu trono, não foi no seu poder, não foi na sua coroa. Botou sua segurança no Senhor e alcançou do Senhor a misericórdia. Deus perdoou ele, Deus não tirou a vida dele, apesar do pecado dele ser muito grave. O pecado dele foi colocar o amigo dele na frente de batalha para morrer, para ele poder casar com a viúva. Um pecado terrivelmente egoísta. Mas ele reconhece o seu erro, pede perdão e não coloca a sua segurança nos exércitos, mas coloca a sua segurança no Senhor. E Deus perdoa o seu pecado. Em que nós colocamos a nossa segurança? Aonde está a nossa segurança? Esse é o drama também da mulher adúltera, que se coloca aos pés de Jesus, a pecadora pública, se coloca aos pés de Jesus, coloca a sua esperança no Senhor, confia no Senhor. É o que São Paulo também exprime na segunda leitura de hoje, meus irmãos. Os cristãos de origem judaica, ele recordava que a salvação não vem das obras da lei, mas da própria bondade e unicamente da fé em Jesus. Interessante isso, São Paulo nos diz isso muito claro na segunda leitura. A salvação não vem das obras, mas da bondade e da misericórdia de Deus. Compreender que somos pobres diante de Deus. Ele vem para abrir a nossa mente e o nosso coração à vida. O reino de Deus começa a acontecer e Deus em Cristo reinará de verdade em nossa vida através de nós, na vida do mundo. Nada que nós fazemos nos garante a salvação. O que nos garante a salvação é a nossa dependência absoluta de Deus. E que nos causa a condenação é quando nós achamos que não precisamos de Deus. O mundo nos enche de ilusões. Ilusões de segurança, ilusões de diversão, ilusões que fazem com que muitas pessoas pensam que a ciência, a tecnologia, o mundo vai resolver os meus problemas, não preciso de Deus. Muitas pessoas vivem nessa ilusão de que não precisam de Deus. Mas a gente sempre tem que se reconhecer pobre, pequeno, fraco, carente de Deus. Sabe, meus irmãos, que uma das grandes tábuas de salvação que Deus oferece para nós é o sofrimento. Se você está sofrendo nesse momento, por qualquer motivo, por doença, por traição, por abandono, por problema financeiro, louva o Senhor. Porque no momento da dor, do sofrimento, nós nos damos conta da nossa fraqueza. Nós vemos como essa vida é efêmera, como nessa vida não oferece segurança para nós. O sofrimento, a traição, o abandono, a fraqueza, a doença, o problema financeiro, o problema familiar,
nos faz com que a gente veja claramente os limites que essa vida tem. E faz com que a gente busque aquele que realmente pode nos salvar. Quantas pessoas que passam muito tempo vivendo da sua autossuficiência, da sua prepotência, na hora da dor dobram o joelho e rezam. Não é assim? O momento da dor é o momento em que a gente vê mais claramente a debilidade da nossa vida e nos favorece a colocar a nossa segurança naquele que realmente pode nos salvar, né? O Senhor é misericordioso e talvez a pergunta para nós nesse dia seja: aonde eu coloco a minha segurança? É no Senhor que eu me sinto seguro, porque Tu, Senhor, é o mesmo ontem, hoje e sempre, e sem vós nada podemos fazer, e para vós tudo é possível. Amém? Creio em Deus.